porque o Flamengo não está falando sobre ela. O Arrascaeta, que fez uma cirurgia, uma artroscopia no joelho, depois do empate em Porto Alegre. É muito pouco provável que o Arrascaeta esteja em campo como titular. Há uma especulação de que ele possa estar no banco, aguardemos. Mas essa é a dúvida, é o que está pendente no Flamengo e no Grêmio, Saraiva. O que não tem no Flamengo é necessidade de precipitar o Arrascaeta com o que o Renier tem jogado, né? Mas do lado do Grêmio, há boas notícias que só não são tão maravilhosas porque tem limitação física em cada uma dessas notícias. Por exemplo, o Maicon que volta jogando uma enormidade. Mas aí no meio da semana contra o Bahia, não só o Bahia consegue amordaçar o Grêmio, mas o Maicon parece ter sentindo de novo dores no joelho que o acompanham já há algum tempo, saiu no intervalo. Aí o Luan, que não fazia uma boa partida como tinha feito no final de semana contra o Atlético Mineiro, jogou uma barbaridade com o Maicon, também porque o Bahia marcou bem, mas ele sai mancando e aí todo mundo lembrou da tal da fascite plantar, que é o tipo de lesão que só dói quando pisa. Imagina, o cara joga bola, pisa o tempo inteiro, dói o tempo inteiro. Então, são dois jogadores que fazem toda a diferença para o Grêmio construir, e ele precisa de construção no Maracanã, mas são jogadores claramente descontados. Quem não está descontado é o resultado de sempre, o super-herói de sempre, que é o Everton. Mas ele precisa ser abastecido, embora seja independente também, né? Às vezes faz uma fila, 3, 4 caras e decide o jogo. Mas ele não vai fazer isso contra o Flamengo a noite inteira. Melhor se ele for abastecido e cercado. Esse é que é o problema do Grêmio. Os seus melhores jogadores, afora o Everton, estão descontados fisicamente. A gente tem a imagem do Luan chegando ao Rio de Janeiro mancando. Então, assim, para a projeção de quarta-feira não é uma imagem das mais animadoras para o tricolor. Ó, caminhando com uma certa dificuldade, com uma certa limitação, para usar um termo mais preciso. E tá com aqueles tênis de acolchoado no solado, né? Bem assim. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo? Vamos ouvir o Gerson, Rodrigo Caio e o Vitinho. É muito feliz, né, cara? Sonho de criança, como eu sempre falei. E hoje eu tô tendo o privilégio de poder realizar. Imagino para todos os jogadores que têm vontade de jogar no Flamengo, chegar no Maracanã e sair aplaudido, com o seu nome gritado. Fico muito feliz, continuar trabalhando para que isso aconteça mais vezes. É o melhor momento da sua carreira, Gerson? É o melhor momento da minha carreira, cara. O melhor momento que eu estou vivendo. Fico feliz pela confiança que o Mister teve em mim, não só o Mister, como toda a diretoria do Flamengo. E espero continuar contribuindo com isso. O histórico do Brasileirão de pontos corridos mostra que quando o time alcança uma vantagem como essa, é muito difícil ser superado, né? Assim, o que isso representa nesse momento da competição? Não só falando de pontuação, mas de desempenho do Flamengo, né? Acontece que a gente não pode deixar levar por isso, porque a gente tem que mostrar dentro de campo cada jogo, cada ponto é importante. Então é continuar focado para que no final a gente possa conquistar nossos objetivos. Contra o Grêmio, para você, o que você acha que vai ser a diferença fundamental num jogo de duas equipes tão fortes? É um jogo muito difícil, cara. A gente tem que estar focado desde o primeiro minuto e as oportunidades que tiver, matar o jogo. Eu acho que são estilos diferentes, né? Cada um com a tua forma de jogar, com a sua forma de... eu acho que a carreira fala por si próprio e eu tenho um grande respeito por ele. A gente teve algumas convocações juntos, é um grande cara, pude conhecê-lo pouco, mas já vi que é um cara de muita caráter e, cara, eu acho que o mais importante é que a gente possa seguir nos nossos clubes fazendo o nosso melhor. Como você disse, a gente teve uma disputa ali sadia, né, pela última vaga na Copa. Infelizmente tive uma lesão 3 semanas antes e acabei não conseguindo disputar até o final, mas e que quarta-feira a gente possa fazer uma grande partida e que acho que o mais importante é que o Flamengo saia com a vitória. Acho que a intensidade do time é fantástica, não dá espaço, de todas as maneiras tentar já tomar a bola do adversário no campo deles e a gente, né, treina muito isso e tem conseguido fazer no jogo e tem tido resultado, tem conseguido fazer os gols e eu acho que isso é que me deixa muito feliz assim de ver e poder também ajudar dessa maneira a equipe. O Vitinho falou e o Bruno Henrique tem a alcunha de rei dos clássicos.
esse ano por causa desses números aqui. Foram 11 jogos contra os times do Rio, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 9 gols e 2 assistências. Tricolores, vascaínos, botafoguenses, todos sofrem com esse cara, mas todos os times do Brasil sofrem com esse cara, né? Ele chegou fazendo 2 gols no Clássico, né? A estreia contra o Botafogo. E ele fez 2 gols. E a temporada do ano passado, por mais que ele foi muito bem em 2017 e foi muito mal ano passado no Santos, né? As voltas com as lesões, a questão do olho, né? Que deixou ele também ausente por um bom período. Se não me engano, foram 3 gols na temporada passada inteira. E a reviravolta é impressionante. Não só nos clássicos, mas sim, como você falou. E mais ainda, né? O Flamengo pós-Copa América vai melhorar os números, o aproveitamento, a forma como os jogadores são vistos de todos os que atuarem na frente. O pouco que tem do Vitinho, que ainda não é o ideal, mas o Vitinho nos últimos jogos é superior ao Vitinho do início da temporada. O coletivo do Flamengo faz com que individualmente os jogadores evoluam, principalmente os de frente, sendo que não é uma equipe mais exposta, é uma equipe que corre mais riscos, mas ainda assim tem Rodrigo Caio muito bem, o Pablo Mari que encaixou como uma luva, jogador inteligente, entende o que é pedido. Então hoje o Flamengo coletivamente consegue fazer com que seus jogadores individualmente estejam num outro patamar. E que jogador tem essas duas características? Assim, ele é implacável no 1 contra 1, no drible, na velocidade, e na bola aérea tá difícil parar o Bruno Henrique. É uma capacidade de conclusão. Né? O Rizek, nós vamos ter no Maracanã, na quarta-feira, os 3 melhores atacantes do futebol brasileiro. Bruno Henrique e Gabriel pelo Flamengo e o Everton pelo Grêmio. Os 3 convocados para a seleção brasileira. Os 3 justamente convocados para a seleção brasileira. Se você quiser resumir, já que os times têm vocação ofensiva, gostam muito do jogo, o Grêmio tem vocação e DNA de Libertadores que o Flamengo ainda procura, no ataque pode estar a solução do jogo, né? O Everton, que joga praticamente sozinho porque o Tardelli ainda não está pleno, porque o André está muito menos, e o Flamengo que joga apoiando os seus atacantes. Essa é a grande diferença. Às vezes o Everton tem que pegar a solução por conta própria, sair enfileirando gente, porque o Grêmio não consegue criar. O Flamengo não, o Flamengo apoia, o jogo é apoiado, apoia o tempo inteiro os seus atacantes para que eles façam o que estejam fazendo. O Renato foi dar uma relaxada hoje em Ipanema, né, no posto 9, onde ele joga futevôlei. Por que o Grêmio cancelou o treinamento de hoje, vocês sabem? O Grêmio cancelou o treinamento e o Renato foi curtir o futevôlei dele do cantinho tradicional. Quem frequenta ali sabe que o Renato sempre que pode está ali, ó. Algumas vezes eu já ouvi jogando futevôlei também no Leme, Rizek. Lá perto da Pedra, onde o Júnior joga também. Mais isolado. É, mais isolado. Não sei se hoje foi em Ipanema, não estou reconhecendo. Não, posto 9. É posto 9 Ipanema, mesmo, sim. né? Posto 9. É. Tá sempre ali. Vinícius de Moraes, na rua, tá sempre ali batendo uma bolinha. Agora, se a gente está projetando o jogo de quarta, ele também está. Independentemente desse momento de descanso, para dar uma espairecida. E acho que, quando você fala do DNA, a questão da Libertadores, foi o que deixou o Grêmio vivo, apesar do que foi o primeiro jogo. Exato. E acho muito difícil que o Grêmio incorra nos mesmos erros. Só que aí passa por um ponto, que é negar um pouco a ideia de ser uma equipe que gosta da bola. Eu acho que o Grêmio não tem que confrontar o Flamengo com relação à posse e o volume de jogo. Porque foi tentando fazer o seu jogo natural em casa que o time foi atropelado no primeiro tempo. E teve que modificar um pouco, no susto, a estratégia para a partida na segunda etapa. Eu acho que passa um pouco por já começar tirando espaço do Flamengo. E usando mais a velocidade, que também tem dos jogadores de frente, para definir as jogadas. É um exercício de humildade, né? Porque confrontar duas ideias e entender que é melhor adaptar um pouco o seu estilo para segurar o adversário. Mas em paralelo, Rafa, a essa questão tática, o Grêmio parece confiar, eu já ouvi mais de torcedores do que de pessoas lá de dentro, mas é um raciocínio dos gremistas de modo geral. Eles confiam que o Flamengo possa, de alguma forma, cometer um pecado capital chamado soberba. Tipo, entro classificado, 0-0 é meu. Eu tô tão melhor que os outros, incluindo o Grêmio, que eu fiz 4 gols lá e só valeu 1, mas foi muito melhor, que eu vou ficar dando tapa aqui, o tempo vai passar e daqui a pouco eu ganho, porque eu sou melhor. Então, isso pode gerar uma desconcentração, uma soberba que o Grêmio aproveite por esse DNA de quem joga Libertadores do tipo, aqui é 110%, Libertadores é 110%. Não pensa que é só 100%. Por aí vai também o raciocínio do Grêmio para poder virar essa situação.
no mínimo de levar a pênalti, né? Porque 1-1 leva a pênalti. E, historicamente, o time que menos perdoa a soberba dos gigantes do Rio de São Paulo é o Grêmio, né? Verdade. Gigante paulista e carioca que entra de salto alto contra o Grêmio tem tomado muito tombo nos últimos muitos anos da Verdade. história tricolor. E antes que a minha imprecisão leve alguém a achar que o Grêmio cancelou o treino porque o Renato foi jogar futevôlei, me informaram aqui exatamente. É que o voo atrasou 3 horas, eles chegaram 6 da manhã, Tá explicado. então preferiram hoje descansar e amanhã treinam.